Não tô conseguindo ver o chat. Depois eu vejo. Então vamos continuar, né? Então aí nasce a burguesia, que é esses comerciantes, né? Artesãos, banqueiros, que ficam nesses centros urbanos que nascem nessas rotas, né? E isso, como eu disse, aí vem essa parte do enfraquecimento, né? Os senhores feudais vão perdendo força, porque, primeiramente, o território vai sendo cada vez mais dividido entre eles, cada vez mais senhores feudais vão nascendo, né? E acontece outra coisa, além disso. É, o, como é que eu posso dizer? Essa classe burguesa que estava surgindo ali com essas cidades novas, né? Ficando rica, né? Essas pessoas ficando ricas ali, essa venda de produtos vindo do Oriente. Esses burgueses, então, eles eram cidadãos livres, né? Eles não eram servos, né? Camponeses que eram presos à terra, que era o normal ali, né? Naquele período do feudalismo. E, e eles eram homens livres, né? Homens e mulheres livres que viviam apenas lhe vendendo suas coisas, né? Então, como que fazia? Eles precisavam também da proteção do rei. Lá, como eu disse, tem uma muralha, tá vendo aí? Aí forma esses burgos, né? Por isso que, como eu expliquei na aula passada, eles são chamados de burgueses por isso. Eles se juntam em pequenos é, casinhas em volta da igreja ou do castelo do senhor feudal ou do rei, né? Em busca de proteção, porque eles tinham muito dinheiro, né? E então isso enfraquece os senhores feudais, porque aí começa a enfraquecer as relações feudais, né? Como eu disse antes, as pessoas trocavam pelo trabalho em troca de uma moradia ali, de um pedaço da terra do senhor feudal. Agora não, estava trocando de moeda, como eu disse, voltou a circular moeda. É, aí isso fortalece os reis, volta a fortalecer os reis, que eles tinham perdido força, né? Lembra? Quando surgem esses senhores feudais, até os reis se tornam simples senhores feudais. Só que aí o que acontece? Essa nova classe, esses burgueses, esses vendedores, comerciantes aí, ricos, estavam ganhando bastante dinheiro ali nesse momento, eles começam então a se aproximar dos reis nesses burgos e o rei protegia ele. Então o rei volta a ter força. Aos poucos o rei volta a centralizar o poder nessa figura dele. O poder estava dividido ali, vários senhores feudais. Só que aí com essa nova classe, né, a burguesia, o rei volta a ter poder, porque a burguesia começa a fechar alianças ali com o rei em troca de segurança e pagar alguma coisa pro rei, né? Vamos dizer assim, como se fosse um aluguel, né, um imposto por estar nas terras do rei. Esses reis estavam interessados, né, nessa riqueza da burguesia, né? E começou a dar como é que eu vou dizer, alguns privilégios assim por esses burgueses que estavam morando ali. Começou a favorecer essa classe que estava surgindo. Então, ali a partir do século XI, mais ou menos, os reis já voltaram a ter, como eu disse, errei, gente. Ali no século XI, os reis estavam dessa forma que eu falei, perdendo poder, né? Era só mais um senhor feudal. Só que aí surge essa classe e toma esse poder, né? É, o que era a função desses reis, então, que estavam começando a ficar mais fortes ali com o contexto da burguesia apoiando eles? Mais dinheiro, entende? Eles ficavam mais ricos, esses reis. Eles forneciam apoio militar, né, para os burgueses e para alguns senhores feudais dali da região contra as revoltas que surgiam por causa da desigualdade social, das revoltas dos camponeses, né? É, alguém falou alguma coisa? Não? Sim. Eu não tô conseguindo abrir o chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, aí vocês podem me interromper, tá? Ah, aqui, achei, consegui. O êxodo urbano, consegui abrir aqui. A igreja era contra usura. Então, gente, Gabriela, o êxodo urbano foi, você fala ali na primeira parte, quando chega a peste negra, né?
na Alta Idade Média, quando é isso, né? A igreja era contra porque a igreja estava na cidade, né? Como a gente está vendo aí nas imagens, mas depois no feudo mesmo a igreja começa a criar próximo ali, né, as igrejas dentro do feudo. Isso aqui é um feudo, mas depois ele vai evoluindo, tá vendo? Ele ganha uma muralha, etc. É, entendeu? A igreja continua sempre ganhando poder. Ela, sim, isso, aí já é abaixo da Idade Média, né? É a partir do século XV. Final, né? No final do século XV é abaixo. Começa no século XI, se eu não me engano. 10, 11. Abaixo da Idade Média. Que aí já é a mudança, né? Começa a sair ali, as pessoas começam a voltar para as cidades nesse finalzinho nessa baixa Idade Média. Que é tipo assim, não, no 16 aí já é a modernidade, entendeu? A Idade Média ela vai até o 15. Então, entendeu? É tipo assim, a Idade Média ela é dividida em alta e baixa. Ela começa ali no final do século, acho que é 5, né? Que é quando cai o Império Romano. Aí começa a Idade Média. Só que é a Alta Idade Média, que vai até o século X, mais ou menos. Esse período de transição, quando tá mudando, todo mundo tá saindo ali das cidades por causa da queda do Império e da peste negra. Então tem muita coisa que favorece todo mundo ir para a zona rural. Aí começa o feudalismo, tudo ali dentro da zona rural, plantação, eles só plantam o que precisa para comer ali no momento e é isso. Só que aí com as cruzadas e com outras coisas que acontecem, é, começa a surgir novas classes, começa a surgir é, esse novo modo de organização da sociedade, entende? É o que viria a ser o capitalismo no futuro, mas antes é uma pré-fase, é uma antes, é uma antecedente, vamos dizer assim, que é o mercantilismo, né? Começa ali a ter valorização da moeda, começa a renascer o comércio. Vou falar para vocês na parte do renascimento, né, mesmo, que aí começa até a arte muda, tem toda uma mudança de perspectiva muito diferente. Tanto que é por isso que é chamado de Idade Média, ou Idade das Trevas, né? Porque os renascentistas, né, os iluministas, é a filosofia iluminista que chega depois, eles falam que é a Idade das Trevas porque eles são a iluminação, né? Eles são os séculos das luzes, né? Mas aí a gente vai chegar lá. Aí o João Vitor falou aqui também. Ah, o direito dos senhores feudais, né, de ter esposa dos camponeses. Pode ser um erro, né? É mesmo, né? Não sei. Eu o que eu vi foi assim, eu não posso afirmar que é de um livro de ciência exato, né? Eu pesquisei mais por cima mesmo, que eu tô usando um livro didático e um livro de fala um pouco de curiosidade, né? Para trazer e aí eu complemento com alguns sites. Então não posso afirmar se é real ou não, mas se quiser eu vou atrás. Depois soldado, né? R$ 82. Ó. Pode ser um erro de tradução, sim. Tem muito erro de tradução, viu, gente? É bem complexo mesmo, realmente. Depois eu vou dar uma pesquisada assim mais a fundo para ver se eu acho, porque aí é até interessante, né? Porque a gente sabe os limites ali do poder do que o cara tinha ali na época. Que é absurdo, né? Pensar nessas coisas aí. É, então é isso, né? Eu acho que Gabriela, você entendeu? Você conseguiu entender? Entendeu, né? Você falou que entendi. E João Vitor, você também, né? Entendeu? Aí depois eu trago essa resposta para vocês. Dou uma procurada. Então, continuando aqui. Gente, se vocês quiserem falar mais, pode falar, viu? Pergunta. O que eu não souber, o que eu não conseguir responder agora, eu trago depois. E se vocês também tiverem, às vezes vocês sabem mais, né? Tem mais detalhe aí, pode falar. Eu não sei tudo, não. Eu tenho que estudar antes para montar a aula para vocês, entende? É, Limite, né? é assim mesmo. Hum, Vamos lá. Então aí, como eu estava dizendo,
Os senhores feudais enfraquecem, né, porque agora o poder estava começando a se centralizar na mão do rei de novo, novamente, por causa da burguesia, né, que estava financiando isso. O que aconteceu então? Vai ver quando tem a gente. Alguém está com o microfone ligado aí, gente. É, como os reis estavam ficando fortes ali, estavam ficando cada vez mais fortes, as pessoas começaram a ver nos reis tipo uma espécie de messias, né, de salvador contra o poder dos senhores feudais, né, que era abusivo, né. E tem até esse mito aí que a gente acabou de falar, né, que vou confirmar para vocês, né, mas é um mito, né, talvez de um erro de tradução, como o João Vitor diz. Então, que era abusivo esse poder do senhor feudal. Então, até os camponeses, até as classes mais baixas ali, viam no rei, estava vendo ali nessa centralização do poder na mão do rei, uma salvação do abuso do abuso dos senhores feudais, né? Que mais? Então, acabou que num processo assim, devagarzinho, com o tempo, foi indo, indo, indo. Então, acabou que o rei começou a submeter todo mundo ali aos poderes dele, né? Centralizou o poder do exército. Isso, gente, eu falo assim, ele centralizou o poder, mas não é um rei, é um fenômeno. Aconteceu ali em uma certa região grande da Europa ali. No caso, eu vou falar aí no próximo slide, e é isso, sobre isso. Que é a criação desses estados nacionais, que é essa centralização da mão do poder na mão do rei, né? Então acaba que as pessoas param de jurar lealdade, lembra que eu falei lá daquele juramento dos vassalos? Eles param de jurar lealdade pro senhor feudal e começam a jurar direto pro rei, entendeu? Porque o rei começou a ter muito poder de novo. Os senhores feudais foram perdendo força. Aí começa a decair, né? Começa o declínio da Idade Média do jeito que era conhecido, né? Do modo feudal. Aí vamos pro próximo. Como eu disse, tem diversas crises. Aí começa a surgir, então, com esse fortalecimento do poder do rei, centralização do poder na mão dele, os estados nacionais, né? O que são os estados nacionais? Esses países aí, ó, já na formação, como a gente, como é que eu falo? Mesmo que tenha algumas mudanças aí com o tempo, a gente já conhece até hoje. O primeiro aí que a gente vai falar é a França, né? Como vocês estão vendo aí no mapa, a França e a Inglaterra eles brigaram pelo mesmo território durante um período de tempo. Esse período é chamado a Guerra dos 100 Anos, né? Aí eu vou explicar para vocês por que que chegou nessa treta aí deles ter que... Por que que a França e a Inglaterra queriam o mesmo território. Primeiro eu vou falar um pouco da França aí. Não sei se vocês lembram lá quando eu falei do Império Carolíngio, lembra? Do Carlos Magno. Ele era do Reino dos Francos, lembra? Ele ficava nesse pedaço de terra aí que tá aí no mapa, ó, que é esse lugar aí. Depois foi dividido em 3 partes. Mas aí, até então, era dominado pela dinastia da família dele, né, dos carolíngios. Essa parte que era chamada de Império Carolíngio ou Reino Franco, como eu lembrei para vocês aí. Ó. E aí, no ano de 888, um cara chamado Eudes, ele é dessa dinastia dos capetinhos aí, ele assume o trono depois da morte de Carlos Magno, né? Ele passou Carlos Magno, veio alguns, e aí o Eudes assume o trono, né? E só que ele é o primeiro dessa dinastia dos capetinhos. Ele é o primeiro depois da dinastia do Carlos Magno, né, que era o chamado Carolíngio, que é o nome que dá o Império Carolíngio. Contei na aula algum tempo atrás, nas primeiras aulas da Idade Média. Então, até o ano ali de 987, ficava mudando quem estava no poder. Primeiro eram como é que fala? Os da dinastia carolíngia, depois dinastia capetinga. E aí ia variando assim até o último rei dos carolíngios morrer. Não tinha mais herdeiro, não tinha mais sucessor. E aí é então que só os descendentes desse tal Eudes aí, dos capetinhos, que assumem o trono da França
por um tempo grande aí. O que esses caras fazem, esses capetinhos aí? Eles reúnem vários feudos num só, né? Num estado chamado França, né? No estado francês. Um dos reis aí famosos que a gente estuda é o rei Luís VI. O rei Luís VI, né? Ele não tá aí na imagem, mas deixa eu ver. Tá certo. Ele reinou antes desse rei Felipe aí. Um pouco antes. Ele intensificou a urbanização, né? Esse rei Luís. E nessa, como é que eu posso dizer? Nessa urbanização que esse primeiro rei faz aí, ele cria alguma rivalidade ali com a galera da Inglaterra, ali em cima em verde aqui no primeiro mapa, e começa uma pequena rivalidade ali. Aí vem esse rei Filipe II, ou Filipe II Augusto. Ele contribuiu para centralizar o poder cada vez mais, né, na mão do rei. E entre outras medidas que ele fez, foi convidar a burguesia, né, essa classe de comerciantes, né, que estavam ali, essa classe rica que estava surgindo, para trabalhar no governo dele. Ou seja, ele aproveitou desse momento, como eu disse ali no slide passado, desse momento da burguesia estar ficando rica para usar o poder a riqueza deles, convidou eles para trabalhar no governo. E que mais? Ele criou, né, um tipo de magistério ali, magistrado, né? Magistrado, não magistério, magistrado, para fiscalizar o comércio, para cobrar imposto das pessoas, intermediar algumas disputas que tinha ali de terra entre o senhor feudal, tinha dois senhores feudal brigando ali, esses caras iam lá, esse rei Filipe criou alguém para ir lá e resolver esses problemas, né? Que mais? Ele tirou também o poder da mão dos senhores feudais, né? Porque quem cobrava imposto antes era eles. Lembra que eu falei lá no começo? Os senhores feudais cobravam imposto no seu próprio território. Então, esse rei começou a cobrar imposto, criar um cargo para alguém fazer isso por ele, não ser o senhor feudal mais. Ele teve grandes vitórias ali, né, no começo da luta com a Inglaterra, ganhou sobre alguns reis, né, que eu vou falar mais adiante esses reis. Que mais? Ele ampliou o domínio da França, como vocês podem ver no mapa. Não sei se começa, eu acho que é depois já. O mapa é um pouco depois, no próximo. Que mais? O Filipe II também instalou a capital da França em Paris. Foi ele que fez isso. Aí vem esse outro rei, o Luís IX, o Luís IX. Ele também foi conhecido futuramente como São Luís. Não, São Luís. É Luís com S aqui, tá? Não é com Z, não. Ele é conhecido, Luís IX, é conhecido como o maior monarca, né, da era medieval. Ele é muito importante. Ele participou da Sétima Cruzada, ele criou uma moeda única para ser usada ali no Reino da França. Lembra que eu falei que cada feudo tinha uma moeda própria, um peso diferente, um valor diferente. Ali na França, o cara unificou tudo. Todo mundo agora tinha uma moeda nesse território da França. Ele criou também, reorganizou toda a administração da França, ampliou o poder dos tribunais que existia sob o poder do rei. O rei tinha um tribunal próprio, né? Agora tinha mais poder esses tribunais. Antes era o senhor feudal, né? O tribunal do senhor feudal que mandava. Agora não, agora o do rei também estava lá e tinha até mais poder que o do senhor feudal. Que mais? Ele criou uma universidade de Paris, né? A Universidade de Paris, que foi o maior centro de estudo jurídico, teológico e etc. daquela época. Foi a Universidade de Paris que ele criou. Depois dele, mais para frente aí, né? Vem o rei Filipe IV, que é o chamado também Filipe o Belo. E aí começa, né, a treta que desencadeia a Guerra dos 100 Anos, né?
Ele era foi o mais importante nesse processo todo aí de centralização do poder da França na mão do rei. Que ele fez de diferente? Ele começou a bater de frente com a Igreja Católica. Começou a bater de frente com o clero. Ele obrigou o clero a pagar imposto. Ele não aceitou, né, o Papa, lógico, ele não aceitou. E aí esse rei aí, o Filipe IV, ele foi obrigado a convocar a uma reunião, né, uma assembleia que reunia a nobreza, representantes, né, da nobreza, ou seja, dos caras propriedades de terra ali rico, dos mais ricos ali, dos senhores feudais mais ricos ali, do clero mais rico dali. Ele também convocou o clero, né, com certeza, e alguns representantes também da burguesia. A primeira convocação, a primeira assembleia chamada Estado Geral. Isso é muito importante também a gente entender o que é esses estados gerais, ou seja, representantes das classes daquele momento ali. Ele também, esse rei, o que ele fez também? Proibiu que a renda que fosse gerada ali nas propriedades da igreja fosse enviada para Roma, tinha que ficar ali na França. E em 1309 ele transferiu a sede do papado, né, onde ficava o Papa, para uma cidade lá na França, chama Avignon, e ela ficou ali durante um tempo, essa sede do papado, né? Ele também criou o Ministério Público e aumentou o domínio da coroa, como eu disse. Todos esses reis aí, eles fortaleceram cada vez mais a figura do rei, né? Que mais que acontece? Aí esse Filipe, o Belo aí, Filipe IV, ele morre. O que acontece depois que ele morre? Aí começa o negócio a pegar fogo. Ele morre e ele tinha 3 filhos. Esses 3 filhos reinaram depois que ele morreu. Todos eles reinaram. O último deles foi chamado de Carlos IV, né? E esse último, esse Carlos, ele não tinha filhos. Ele não tinha herdeiro, não tinha ninguém que podia assumir o trono depois que ele morreu. E aí o que aconteceu? No ano de 1328, o trono da França foi entregue para o sobrinho, né? Então, ou seja, não foi entregue para o filho do Carlos, né? E sim para o sobrinho dele, ele também chamava Felipe, só que é o Felipe sexto. Lembra? O Felipe Belo é o quarto. A gente agora está falando do Felipe sexto. O neto do Felipe, o neto não, tio, sobrinho neto, eu acho que é isso. Do Felipe quarto. Ou seja, ele não era filho do Felipe. Ele é sobrinho? Acho que é só sobrinho só. Deixa eu ver. Sobrinho neto, alguma coisa assim. Ou seja, ele não era da linhagem direta. E aí ele inicia a dinastia dos Valois, né? Ou também chamado de capetos indiretos. Porque ele não é diretamente parente, ele é parente distante, assim. Só que aí tem um problema. É, como a gente já sabe assim na história, quem assumia os tronos era geralmente o homem da família, porque ele fazia filhos, né, para deixar nas próximas gerações. Como eu disse aqui, o Carlos morreu sem o herdeiro homem, então quem assumiu foi o primo, entende? Mas aí aconteceu o quê? Um cara chamado Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, ele era parente do Filipe, o Belo. Só que ele era parente por descendência feminina. Ou seja, ele não tá, ele era mais próximo do Filipe, porém era por um parente feminino. Então ele não aceitou que o trono da França fosse passado para esse outro cara aí também chamado Filipe, que não era para ser o herdeiro, né, de acordo com o Eduardo. E aí começa a Guerra dos 100 Anos por esse território. O Eduardo falando que é ele que deveria ser o rei da França, ele já era rei da Inglaterra, e o Felipe VI dizendo que não, ele que era o rei da França. E agora então vamos falar um pouco, né? É isso que é a Guerra dos 100 Anos, mas eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Vou falar agora do outro lado dessa guerra. Quem está lá do outro lado é a Inglaterra. Como que surge a Inglaterra?
O território da Inglaterra ali, como vocês estão vendo no mapa lá em cima, lá em verdinho, era dos romanos, né? Como a gente viu nas aulas passadas, até que invadiu os chamados bárbaros, né? Só que aqui, no caso, esses bárbaros eram os anglos e os saxões. No ano de 1066, esse cara aí chamado, esse nome, Guilherme Conquistador, ele era dos vikings, ou os normandos, né? Ele invade, ele morava aqui, ó, deixa eu ver no mapa, ele morava aqui, por aqui, ó. Acho que é no Flandres aqui, ó. Aqui que ficava os vikings, os normandos. E aí ele invade a Inglaterra. É, quando ele invade a Inglaterra, a Normandia que ele fica, né? Não Flandres, não. Aqui nessa parte aqui que ele ficava. Esse Guilherme, né? Isso, conquistador. Ele é viking. Ele morava aqui na Normandia, descendia da aristocracia, né, ali da Normandia, e ele venceu, então, os anglo-saxões, que estavam aqui, que tinha invadido aqui, lembra, no final do Império Romano, e expulsou eles dali. Então, ele se tornou o rei da Inglaterra, o primeiro rei da Inglaterra foi esse Guilherme, então. Ele saiu daqui, invadiu daqui. Aí o que aconteceu? Diferente das outras regiões, como eu disse ali do feudalismo, que o poder foi se dividindo, aconteceu diferente na Inglaterra. Por quê? O poder foi centralizado antes de acontecer. Todos os homens livres da Inglaterra tiveram que jurar lealdade para o rei, antes de tudo. Aquele mesmo juramento da vassalagem lá, só que foi para o rei, não foi para o senhor feudal. Que mais? Ou seja, a Inglaterra ela agiu diferente dos outros países aqui no sistema feudal. Ela teve o sistema feudal, mas a figura do rei sempre estava acima dos senhores feudais. Que mais? Ele morreu, né? Então, esse Guilherme morreu no ano de 1087 e esse processo de centralização continuou desde então. Aí veio o reinado do Henrique II. O Henrique II ele adotou um negócio chamado Common Law, ou lei comum, que era um conjunto de lei que era para ser aplicado ali em todo esse território da Inglaterra, o que lógico enfraqueceu, né, a nobreza e os senhores feudais. E também ele criou uma coisa muito importante que vocês têm que gravar é a Carta Magna. A Carta Magna foi criada como? É, Porque esse Henrique II tirou dos senhores feudais, né? Enfraqueceu os senhores feudais, e eles quiseram, não aceitaram isso, entende? Ninguém aceita nada de boa, ainda mais os senhores feudais ali da época eram ricos, né? Os caras, era a aristocracia, eram os caras mais ricos dali. Então, o que eles fizeram? Né? Eles reagiram contra os reis, né? Contra essa imposição ali de centralizar o poder no rei, isso na Inglaterra. E aí um grupo desses nobres, né, esse grupo chamado de barões, eles cercaram o rei da Inglaterra, o rei era o João Sem Terra, esse era o nome dele. E por eles ter cercado ali, fizeram um cerco ali lutando, né, matando pessoas ali, lutando contra o rei. E aí eles conseguiram fazer uma pressão no rei para que atendesse às exigências deles. E aí essas exigências deles estavam nessa carta. Essa carta é a Carta Magna, é chamada de Carta Magna. Então, ou seja, o que é a Carta Magna? É exigência dos barões, chamados de barões, que é um grupo de pessoas ricas ali, grupo de nobres da Idade Média, que pressionaram os reis para que atendessem às suas exigências, né, atendessem seus pedidos ali. A Carta Magna, então, ela tinha o objetivo de assegurar o direito desses grupos mais ricos e estabelecer um limite para o poder do rei. O rei não poderia tudo. Como, por exemplo, o rei não poderia aumentar o imposto ou aprovar uma lei sem que um conselho dessa nobreza aí, do alto clero, ou seja, da Igreja Católica, aprovasse
esse aumento de imposto, ou essa lei. Barões da Pisadinha. Que mais? Então, esse conselho, né, chamado de Grande Conselho, que era esse conselho de pessoas ricas ali que queriam limitar o poder do rei, eles começou a ser chamado com o tempo de parlamento. É assim que surge o parlamento. Então, é importante a gente gravar isso, porque usa até hoje, né? Isso, depois a gente vai falar das contribuições, mas isso deu muita contribuição para o que a gente tem hoje, que é essa Carta Magna, ou seja, um conjunto de pessoas querendo cobrar seus direitos por uma carta, né? E o parlamento, que é esse conselho de pessoas que passa a decisão do rei. Ou seja, não é mais o rei sozinho que decide alguma coisa. Tem que passar por um conselho. Lógico que ali eles tinham um interesse próprio e unicamente isso. Com o tempo, nele, no ano de 1350, o parlamento ele chegou a ser dividido em duas câmaras diferentes. Uma dessas câmaras é os chamados lords, como a gente já está cansado de ver em várias partes da cultura. Os lords eram os nobres, né, e os clérigos, ou seja, os representantes da igreja, e a Câmara dos Comuns. Quem que eram os comuns? Eram os comerciantes ricos, os cavaleiros. Eles, antigamente, eles nem, antes disso, né, eles não tinham nem representantes. Ou seja, tinha a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Então, é isso. O parlamento é isso. Acho que ficou claro. Se vocês não tiverem entendido, eu falo, que às vezes eu gaguejo um pouquinho que eu me perco nas informações. Mas qualquer pergunta eu vou tentar responder. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá acabando a aula já. Vou falar só da Guerra dos 100 Anos aqui, é rapidinho. Vocês já tiveram uma noção, então, por que começou essa treta aí dessa Guerra dos 100 Anos. Porque o Felipe morre, o Felipe morre, né, os filhos dele assumem, mas o último filho dele que assume não tem herdeiros. Por não ter herdeiro, começa uma briga pelo trono francês. E como o cara da Inglaterra, o rei da Inglaterra, era parente, ele também queria o trono. Então ficou uma treta ali que durou mais de 100 anos, né? Chama 100 anos, mas tem um pouquinho mais aí na data. 337 até 453, 1453. O que é essa Guerra dos 100 Anos, né? É essa guerra entre a França e a Inglaterra, que é uma disputa de duas dinastias diferentes. A dinastia. Isso, né? Peraí que eu tô perdido aqui. Porque tem muita coisa. Uhum. Essa guerra, então, como vocês estão vendo aí no mapa, como funcionou. Começou aqui, ó, no cantinho aqui, a Inglaterra pegou um pedaço da França, se espalhou mais, teve várias batalhas aqui para cima. Não vou falar exatamente todas, não tem porquê. Mas no final, como a gente está vendo aqui, quem saiu vitoriosa nessa guerra toda foi a França. Lógico, com o tempo, como vocês estão vendo no mapa, a Inglaterra ganhava um pedaço, depois a França ganhava outro, e ficavam alternando ali quem ganhava, quem perdia, mas a França saiu mais forte, saiu favorecida, porque ela conseguiu expulsar os ingleses aqui, ó, daqui, expulsar os ingleses do território. Então, consolidou ali a monarquia, né? E teve um porém ali que foi um sentimento de identidade que surgiu na França, um sentimento de eu pertenço a esse país, né? Identidade nacional, né? De que você pertence a algum lugar. Hoje em dia no Brasil a gente está tendo dificuldade de sentir isso, mas a gente sente quando acontece alguma coisa como no esporte, né? A gente vê na Olimpíada, a gente sente, nossa, legal, eu sou desse país, mas ultimamente está bem complicado. Então isso surgiu na França, né? Por isso ajudou bastante eles a ganharem na Inglaterra, né? Um destaque aí que eu quero dar e que todo mundo tem que dar esse destaque mesmo, foi para Joana d'Arc, que era francesa, né? Tava do lado da França. Ela era destaque ali na frente da batalha ali na Orleans e na Bataille, em maio e junho de 1429. A Joana d'Arc ela ajudou muito ali na batalha
e derrotou, ajudou a derrotar os ingleses, né? Ela estava na frente das batalhas. Ela, de acordo com ela acreditava, né, que ela era enviada por Deus para salvar a França na guerra. E ela levou essa mensagem, né? E por ela levar essa mensagem, chegando ali na frente da batalha, falando: não, foi Deus que mandou eu aqui para derrotar esses ingleses aí. Então as pessoas se sentiam, ela estimulava o exército, entende? Ela realmente puxava o exército com as coisas que ela falava para dar esse sentimento, fortalecendo cada vez mais esse sentimento de identidade nacional dos franceses, né? Que estavam ali na guerra. E isso fortaleceu a França, e a França ganhou a Guerra dos 100 Anos. E esse é o território aí que ela ganhou nesse período. Vamos ver. Aí na próxima aula a gente volta aqui falando de Portugal e Espanha. É o nascimento desses dois países e estados nacionais. Deixa eu ver aqui que tem uma. Aí. E deixa eu parar aqui. Então, gente, eu acho que por hoje é só. Acho não, tenho certeza. Oxi. Por hoje é só. Isso aí. Boa noite, então. Tá acabando a gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tragam para mim. Que o chat ele fica salvo aqui para mim, então eu consigo